Esses, esses professores de hoje em dia, esses professores de hoje em dia atrapalham o joguinho nosso, tá louco, viu? Para, hein? Gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu estou com saudades, tá? Diga-se de passar. Falei. Só faltava vocês virarem. Você tá carente, né? Vamos lá, força, time! Essa é mais fácil, eu acho. Essa matéria é mais fácil. Quer dizer, se vocês lembram de PA e PG, ou não lembra nada? Absolutamente nada. Mais ou menos? Aí. Tem aluno, dependendo do exercício, isso, tem fórmula em termo geral, da soma, etc, etc. A gente vai vendo, né? Ó, o que acontece é o seguinte: tem aluno que, dependendo do exercício, o cara vai fazer na raça. O que é na raça que eu estou querendo dizer? Ele vai lá e vai colocar valor por valor. Né? Por exemplo, ele dá a sequência e ele quer saber o décimo número. Aí o cara vai lá calcular até o décimo número. Dependendo do exercício, até rola. Só que dá trabalho. Tá? Para começar, eu coloquei um exemplo aí, só para a gente poder sintonizar e ver certinho. Ó. Observe esse exemplo que eu coloquei aleatório, não está na apostila não. Ele fala assim: em janeiro de certo ano, Pedro estava ganhando R$ 700 por mês. Seu patrão prometeu aumentar o seu salário, aumentou muito, ó, R$ 4 todos os meses. Pelo menos aumentou, né? Não diminuiu. O que acontece? Ele quer saber quanto que o Pedro estará ganhando em julho do mesmo ano. No mês de julho, quanto que ele vai ganhar? É um exercício simples, só para a gente começar devagarinho, tá? Tem lá, então. Janeiro o cara ganhava R$ 700. Eu quero saber quanto que ele ganhava em julho, né? Quanto que ele ia ganhar em julho, no caso, futuramente. Pensando no passo a passo, na raça, o cara teria que fazer mês a mês. Então ele teria que montar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. E chegar no valor de julho, R$ 724. O que acontece? Está errado? Não está errado. Dá trabalho? Pode dar um certo trabalho. Nessa questão, nem tanto, porque, queira ou não, são poucos números, né? Daria para somar de 4 em 4 e vai embora. O que acontece aqui? E vai somando de 4 em 4, tá? Não está errado, pode ser que dê certo. Uma questão, por exemplo, do Enem, que às vezes ele trabalha mais ou menos nesse aspecto, você pode até fazer, não lembro fórmula, não lembro nada, eu vou lá, vou fazendo de 4 em 4 e vai somando. De boa até chegar no 724. O que acontece? Aí vem a história, o conceito matemático. O que é PA? Para quem não lembra absolutamente nada. Que tudo bem, não tem problema. PA é uma progressão aritmética, uma sequência de números aonde você está somando valores a cada momento que você vai passando. No caso aí, por mês, tá? Isso é uma PA. Cuidado que a PA, ela pode tanto você estar aumentando o número, está aumentando o número, ou diminuindo o número, porque seria uma PA decrescente. Por quê? Por exemplo, se eu coloco assim uma PA para vocês, 20, 16, 12, é uma PA. Você está somando menos 4. Então, Denis, eu estou tirando 4. Tá, sim, é a mesma coisa. Só que somar menos 4 ou tirar 4 é a mesma coisa. Tá? No caso, este número, essa constante que está evoluindo a PA, é a chamada razão. No caso do meu exemplo, a razão é 4. No caso desse que eu escrevi aqui, a razão, o Rzinho de razão, seria menos 4. Cuidado, porque se a PA for decrescente e você for usar a fórmula, que nós vamos ver, relembrar, você vai ter que pôr negativo se a PA for negativo, tá? Se for decrescente. Se a razão for decrescente, oh, meu Deus, a PA for decrescente, né? Você vai ter que usar o negativo. Então, só toma cuidado com isso. Porque, na verdade, existem três tipos de sequências numéricas. Tem uma sequência numérica absolutamente, que não tem uma lógica tão, tipo uma razão, né, no caso aí. Tem a PA e tem a PG. PG depois a gente vê semana que vem. Tá? A PA é a questão da somatória. Você está somando um valor. A razão é através da soma.
Soma ou subtração, né, no caso, se for negativo. APG é multiplicação ou divisão. E a terceira que eu falei, que é uma sequência qualquer, é, por exemplo, assim, ó, 8, 4, tá aumentando 4 aqui. Aí, de repente, ele aumenta aqui, ó, 2. De repente, vai para 1, aumenta 1. Aqui você não pode falar que é uma PA, porque ele está aumentando, tá aumentando não, na verdade, ele está diminuindo. Então, o que, que eu fiz aqui, gente? Fiz loucura aqui, peraí. Não era bem isso que eu quis dizer, não. Diminui, aqui diminui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui diminui 4, aqui diminui 3. O que, que acontece? Não é uma PA porque aqui você não tem a mesma razão, ó. É uma sequência numérica com uma regra por trás, mas não é conceituado PA, progressão aritmética, tá? Então toma cuidado aí, porque às vezes ele coloca exercícios, sei lá, completa a sequência do desenho. Aí ele coloca no primeiro desenho tantos quadradinhos, no segundo desenho tantos quadradinhos. E aí você vai olhando a sequência, não é uma PA. Está somando ou subtraindo, mas não sempre o mesmo valor. Então não pode ser PA, tá? Já não entra nas questões da PA, progressão aritmética. Então, o que, que acontece? Eu tenho uma PA onde você tem os 700 e vai chegar no 724, que é o mês de julho. Porém, qual que é a nossa ideia também, né? Toda PA, ela tem uma fórmula, que é essa daqui, ó. A N, que é o termo geral que vocês estavam falando, né? Agora há pouco para mim. Você tem o primeiro termo, o N é o número de termos que você vai estar trabalhando, e o R é a razão, tá? Então, se você for ver, o primeiro termo, no caso desse meu exemplo, é 700, que é o mês de janeiro. Ele quer saber o mês 7. Vamos pôr a 7 aqui. Porque ele quer saber o mês de julho. Então, você poderia usar a fórmula. Vou até pôr aqui, ó, A7, tá? Deixa eu já colocar o A7 aqui. A7, que é o mês de julho que ele quer. O N vale 7, porque são 7 meses, né? Até chegar ao julho. O primeiro é 700 e a razão é 4. Você faz a continha, primeiro os parênteses, né? 7 menos 1. Oi, porque está indo de 4 em 4. O cara foi aumentando R$ 4 a cada mês o salário dele. Então está indo de 4 em 4. A razão é esse valor constante que está aumentando ou diminuindo a PA. Entendeu? Guilherme? Entendeu? Aí vai lá. 6 vezes 4, 24. Olha lá, vai dar 724 do mesmo jeito, tá? O A7 aqui. Vamos pôr já A7 para sétimo termo. Então, de qualquer maneira, você tem a fórmula do termo geral que você já pode ir direto no valor que ele quer, no caso aí no mês de julho, né, que era o exemplo, ou você pode ir de 4 em 4 até chegar no mês de julho. Oi? Não, primeiro a multiplicação. Lembra que a professora falava? Primeiro a multiplicação, depois a soma e a subtração. Primeiro você faz a multiplicação, Gui. 6 vezes 4 dá 24. Depois você soma com 700, tá? Primeiro parênteses, né? Tem toda aquela história lá. Primeiro você resolve os parênteses, que dá 6. Depois, entre multiplicação e soma, quem que veio primeiro? A multiplicação. Sempre a multiplicação primeiro, tá? Depois a soma. Aquele esquema de sequência numérica, sabe? De sequência numérica, não, de, como chamava a matéria? Expressão numérica. Que a professora falava, primeiro resolve os parênteses, depois os colchetes, tá? Depois a multiplicação, depois a soma, tá? Cuidado aí na hora da sequência. Beleza? Só que, aqui eu estou fazendo um resuminho, tá? Antes de fazer os exercícios da apostila. O que, que acontece? Você tem 3 tipos de PA, que o exercício pode falar o tipo e já dar uma pista para você. Tem a PA crescente, obviamente ela está aumentando. Se a gente for ver aqui, ó, ela está aumentando de 5 em 5. Então a razão é 5. A razão é positiva, né? Maior que zero. Então é uma PA crescente, obviamente está aumentando. Tem a PA chamada constante ou estacionária.
que significa isso? É como se ele estivesse somando o zero. Não vai ter muita lógica nesse caso, né? Porque a soma é zero. Mas só de qualquer maneira existe. Se você somar zero, a tua razão ser zero, a PA fica constante, fica estacionária, parada ali, sempre no mesmo valor. E tem a PA decrescente, como eu falei para vocês. É como se eu estivesse somando um número negativo. Resumindo, você está tirando o número, né? Por isso que ele está diminuindo. Tá? Que é quando a razão é negativa. Beleza? Cuidado, se o exercício de repente ele dá um APA para você e fala o tipo, você já fica esperto. Ah, considere essa PA crescente. Aí você vai falar, então a razão tem que ser positiva. Decrescente, razão negativa. Tá? Você vai meio que comendo pelas beiradas aí. Beleza? São os tipos de progressão aritmética que tem. Esse aqui é um caso especial que eu não sei se vocês viram, mas de qualquer forma vale a pena anotar. O que acontece? A PA tem algumas estratégias por trás que dá para você verificar em toda a PA. Primeiro, o que significa esse monte de X que eu coloquei aí, tá? Se eu pegar, você tem três números em PA, tá? Estou pensando em PA certinho. Se eu pegar o do meio, a razão aqui vai de 5 em 5. Se eu pegar o do meio, eu posso achar o do canto esquerdo e o do canto direito. O anterior e o posterior. Por quê? É só você pegar o do meio menos a razão para voltar. E o posterior, já que é uma PA crescente, né? Está aumentando, o do meio mais a razão. Foi isso que eu coloquei aqui, ó. X é o do meio, x menos a razão é o anterior, x mais a razão é o posterior. Então tem uma relação entre os três números ali. Tá? Outra coisa que acontece em PA, fica a dica com essas regras, tá? Não guarda só formulinha. Tenta guardar essas estratégias aí, que eu já vi exercício. Tem um até da apostila, eu vou mostrar para vocês depois. Outra estratégia é o seguinte, ó. Vamos voltar no 15, 20 e 25. Toda PA, se você pegar o primeiro, e o último, das duas pontas, na verdade, né? 15 mais 25, somar e dividir por 2 dá o do meio. Se você pegar a ponta da direita com a ponta da esquerda, somar e dividir por 2, dá o do meio certinho. Isso não acontece só com três números, não, tá? Por exemplo, se eu montar uma PA assim, ó. Tipo uma PA bem facinha. Olha aqui, tem 5 números. Se eu somar essa ponta com esta ponta, vai dar 12. Dividido por 2, vai dar o do meio, ó, certinho. Quem que está no meio do 5? O 6. Os 5 números, o 6 está no meio. Se eu somar ó, 4 com 8, dá 12. Dividido por 2, vai dar 6. Fica esperto com isso, tá? Porque, por exemplo, ele pode colocar, vamos complicar um pouquinho, pensando nessa estratégia. Isso só acontece em PA, tá? PG é outra história. Vamos supor, tá? Que eu faço assim, ó. Deixa eu colocar uma coisa fácil. Aqui, vai. Aí ele pergunta o X. Ele fala que é uma PA, tá? PA crescente, pá. E qual é o valor do X? Aí você não precisa da fórmula, nem colocar lá na fórmula do termo geral. Você pega e pensa, bom, três números, o X é o do meio. 8 com 12 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. O X vale 10. Porque está no meio. Tá? Tô dando um ainda mais simplesinho, assim. Só para vocês terem uma ideia. Beleza? Aí, vamos supor que ele fala da razão. Ele dá essa PA para você e fala assim, ó, a razão é 2. A razão é 2. O que também eu posso usar? Bom, se a razão é 2, esse 8 é o x menos a razão, porque ele é antes do x. X menos a razão tem que dar o 8.
Então o x vale 10. Ah, não, não quero usar esse, quero usar o 12. O 12, que é depois do x, é o x mais a razão tem que dar o 12. Então o x vale 10. Olha lá, são estratégias que você foge da fórmula, né, da fórmula do termo geral, e que são 3 números, 5 números, dá para você usar. Uma quantidade para assim dá para usar. Vê se vocês entenderam isso. Principalmente esse slide que eu estou falando. Para a gente ir para o final. Sim? Tá? Anota essa estratégia aí, essas duas que eu estou falando, para ficar mais fácil para você. Resolver, às vezes, algum exercício. Tá? Só olhar aí, observe bem. Aqui, por exemplo, ó, o primeiro termo da progressão aritmética, vamos colocar aqui, ó, primeiro termo, A1, vale 5. E a razão vale 12. Ele quer saber o centésimo primeiro, quanto vale. Ou seja, começa no 5, vai de 12 em 12 até chegar no centésimo primeiro. Dá trabalho. E na raça dá trabalho, né? Até o centésimo primeiro vale a pena mesmo é usar a fórmula do termo geral. É sempre n-1 vezes a razão. O n é a quantidade de números, né? Então ele quer o centésimo primeiro. Eu pego o primeiro, mais quantos números são? 101 números, né? Até o centésimo primeiro. E a razão é 12. Aí, o que você faz? Ó? Resolve o parênteses primeiro, né? Vai dar 100. Multiplica. 100 vezes 12 dá 1.200. 1.200 mais 5, 1.205. Esse é o centésimo primeiro termo da PA. Dá para fazer? Dá, né? Mas dá um trabalho danado. Até você ir de 12 em 12, dá muito trabalho. Oi, pode perguntar, fica à vontade. Hum, aqui? Não. Segue essa daqui, Gui, é mais fácil. De repente ali você está vendo alguma demonstração da fórmula, não sei, tem que ver lá depois. Mas vai por essa daqui que é mais fácil, com certeza, né? Tá? O que você tem que, na verdade, anotar, assim, de primeiro momento, eu acho que não convém vocês olharem, por exemplo, demonstração de fórmula. Ah, por que que a fórmula é desse jeito? Não estou falando nem que é esse teu caso, Guilherme. Estou aproveitando a deixa que você falou da fórmula para vocês poderem sintonizar. Por quê? Vocês já estão num estágio que não vale a pena você querer descobrir como que sei lá, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Nossa, mas por que que é base vezes altura dividido por 2? Se você ficar nessa vibe de demonstração, tem fórmula que a demonstração é simplesinha, vai embora, você até entende. Mas é até bom, às vezes, saber a demonstração da fórmula para você poder caminhar. Mas, meu, pega as fórmulas básicas, identifica os elementos de cada fórmula, entendeu? E vai nesse embalo. Para que você não possa. Porque às vezes você vai olhar a demonstração, dependendo da demonstração, é tão difícil. Não que seja tão difícil, mas é que acaba trabalhando muito conceito matemático que você acaba se perdendo mais ainda, tá? Então pega a fórmula, tenta ver, que nem eu, né, nossa obrigação como professor falar algumas estratégias para vocês, que nem eu mostrei aqui a estratégia dos 3 números, né? Para ver, depois desse, antes desse e tal. E vai nesse embalo. Monta aqueles mapas mentais, né, que tem aí, quem gosta de fazer isso, organiza certinho as fórmulas para não confundir, tá? Que nem aqui, ó, esse aqui não usa a fórmula. Se você quiser, você não vai usar. Porque, ó, se você reparar, ele dá uma PA assim, ó. Vou até separar aqui para visualmente falar, fica melhor. Ó, ele dá uma PA assim. Oi,
Pode falar, não tem problema. Não, tem erro não. Sim, sim, sim. Perfeito, porque você tem três elementos aqui, né? Tudo bem que ao invés de ele colocar o número para complicar a nossa vida, ele pôs as expressões. Então aqui você tem o primeiro termo, o segundo e o terceiro. E ele não falou da razão, né? Ele pede, inclusive, ele pede a razão para você descobrir qual que é o valor. Mas vamos tentar descobrir o x primeiro, depois a gente vê a PA montada e aí descobre de quanto está indo, de quanto em quanto que é a razão. Então, você tem isso mesmo. Você vai fazer o quê? Você vai usar uma estratégia pensando nas pontas, com o meio e tal. Então, se você lembrar, é isso que eu estou falando, você não precisa da fórmula do termo geral, aquela do AN e tal. Por quê? Se você pegar o primeiro mais o último, vamos montar a ideia, ó, o primeiro mais o último, dividido por 2 dá o do meio. Pronto, já montei a equação. O x eu vou conseguir resolver. Por causa daquela estratégia que eu mostrei lá atrás, com os três números lá, 15, 20 e 25. Aí você montou a equação, ó. Passo 2 que está dividindo, passa multiplicando. Tudo bem que não é o x que ele quer, tá? Mas é que o x vai me ajudar a descobrir a razão. Aí, ó, joga o x para cá, vai ficar 5x, joga o 8 para lá. Equaçãozinha de primeiro grau, tá? Passo 5 dividindo, vai dar 172, não, 74. 174. Bom, agora facilitou, porque agora sim eu consigo montar a PA. Ó. O primeiro número é 174, tudo bem que são números maiores. O segundo número só substitui aqui, ó, 3 vezes 174 mais 4. Para não enrolar muito, já tenho daqui 526. Só multiplicar, tá? E somar 4. E aqui dá 878, que já está pronto. Essa é a minha PA. E aí ele quer saber a razão. O que, que é a razão? De quanto em quanto está aumentando aqui, ó. Ele quer saber a razão. Se ali está aumentando, eu posso fazer o processo contrário. Eu posso pegar o da frente e tirar o de trás, que vai dar 352. Ou seja, ele está somando de 352 em 352. Né? Somando aqui, ó, 352. Na verdade, a razão você pode pegar o 878 e tirar o 526, né? Você tem que pegar os dois próximos ali. Percebe que eu não usei a fórmula do termo geral. Nem pensei nela. Dá para usar? De repente até dá para usar a fórmula. Não, vou mostrar. Ó. Não sei, depende. Ó, por exemplo, ó, aqui você tem o A1, o A2 e o A3. Se você for usar a fórmula, eu vou só mostrar, tá? Quem não quiser, ignora, finge que não tá vendo. Ó, aqui, o que que acontece? Se você for usar a fórmula, o AN seria o último, que é 878. O A1 é X, vai dar um trabalho. Sabe por quê? Porque a gente não tem, vai ficar com duas letras aqui, ó. Por quê? A razão você não tem. Deixa R. O N é o número de termos, são três números. Porém, o que você pode fazer também, acho que dá mais trabalho, hein? A razão seria o segundo menos o primeiro. O segundo menos o primeiro. Que nem a gente fez aqui, ó. 526 menos 174. Se você for pensar, a razão seria o segundo menos o primeiro. Aí, ó, aí vai ficar só x, ó, vai virar uma equação. Ah, sei lá se vale a pena. Hum. Ou 5, né? Porque você pode pegar o primeiro e o último para achar o do meio. Entendeu? É quando a quantidade. Então, tudo vai depender das informações, entendeu? É propriedade mesmo, viu, Luma? Na matemática a gente fala propriedade. O que eu estou falando de estratégia só para ficar mais fácil para vocês. Ou tentar usar
esse que eu montei em azul aqui, ó, que é a fórmula. É mais complexo aí, de repente. Tudo bem que aqui vai dar 2, ó. Tudo vai depender da tua situação pessoal, entendeu? Ó, 3x menos ó, vai montar uma equaçãozinha assim. Aí você faz distributiva e resolve essa equação. Você vai achar o x. Aí depois que achar o x, você volta e faz essa parte que eu coloquei em vermelho, né? Para achar a razão. A fórmula dá para usar, mas nesse caso eu acho que seria mais conveniente, mais rápido, talvez, usar essa propriedade, né? É que assim, então você tem que ficar esperto. Mesmo que tiver quatro números, por exemplo, você tenha, sei lá, 2, 4, x e. Deixa eu ver aqui de quanto em quanto eu tô indo, né? Aqui. Mesmo que tiver quatro números, você pode pegar esse trio aqui, ó, para fazer a propriedade. 8 mais 4 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6. O x vale 6. Entendeu? Você não precisa pegar a ponta de lá com a ponta de cá. O último, o primeiro e o último. Você pode pegar os dois que estão próximos. Entendeu? É, só olha a relação entre os três ali. Se for PA, né? Tem que afirmar que é PA, porque senão, se ele falar que pode ser uma sequência aleatória, porque às vezes o exercício ele fala assim, considere a sequência numérica. Aí, como que ele tem que provar que é PA? Aí você tem que ver. Que nem no caso ele falou, a sequência é uma progressão aritmética. Aí ele afirmou, beleza, posso usar, né? Tá? Olha esse, para fechar, gente, para vocês fazerem um intervalinho, uma respiração aí. A figura ilustra uma sequência de formas geométricas formadas por palitos. O Enem gosta disso. Ele coloca a imagem de figura geométrica ou pilhas de objetos, alguma coisa assim, e ele não fala se é PA. Repara que em nenhum momento ele vai falar que é PA. Continuando a sequência segundo a mesma regra, tem uma regrinha por trás, quantos palitos serão necessários para construir o décimo termo da sequência? Que acontece? Ó, o primeiro termo, temos 3 palitos. O segundo termo, 7 palitos. O terceiro termo, se eu não me engano, são 11. 11 palitos. E assim vai. A razão seria 4, perfeito. Vamos por aqui, R de razão 4. Aí, aí você vai de 4 em 4, ou você joga na fórmula. Se você jogar na fórmula, ele quer saber o décimo termo. Aí seria o A1, né? Mais N menos 1 vezes a razão. Opa, vamos pôr já a razão e vamos colocar o A1. Isso porque eu não estou indo no passo a passo, tá? Estou indo na fórmula direto. Vai dar 39, né? 36 mais 3, 39. Outra vez. Mas aí ele deixou em aberto, porque tem a PEG, né? Que a gente vai ver depois semana que vem, que aí poderia, de repente, se encaixar aí ou não, né? Depende da regra, tá? Fechamos por hoje? Porque senão complica a vida de vocês, né? Tanta coisa na cabeça.